Beleza, você acabou de fazer seu primeiro desenho, foi divertido e tal, mas e agora? O que fazer? Qual é o próximo passo? Como é que você melhora no desenho? Eu me chamo Ricardo, eu sou professor de desenho e essa é a aula 3 desse curso de desenho para iniciantes. E você vai ver agora como que você continua evoluindo depois do seu primeiro desenho, o que que você faz, como que você melhora seus desenhos, como é que você continua aprendendo a desenhar do jeito certo. Então, sem mais enrolação, bora para a aula. A primeira dica de desenho, que na verdade é mais um lembrete, se você chegou agora no canal, já tem uma aula sobre fazer o seu primeiro desenho, então esse aqui foi o desenho que eu demonstrei, que é a técnica da moldura. Dá uma olhada lá, vou deixar aqui o link nos cards para você fazer o seu primeiro desenho, se você está começando agora. A segunda dica de desenho para iniciantes é como é que você pode acertar o tamanho do desenho na folha, ou seja, a proporção dele dentro da folha, porque é muito comum a gente, no começo, né, fazer ali um desenhão gigantesco e aí sai aqui as pernas para fora, ou a cabeça corta, não consegue medir muito bem como é que a gente faz essa transposição da referência para o desenho no papel ou no digital. E aí uma dica muito simples, é muito fácil, na verdade, né, que é o seguinte, você vai usar apenas dois riscos, que é o seguinte, ó. Possivelmente você vai estar usando uma referência no celular ou no seu computador ali, olhando no seu monitor. Se você tiver no celular, é até mais fácil, porque o que você pode fazer? Você pode pôr o seu celular aqui do lado da sua folha e você pode transpor, né? Basicamente, você vai só jogar uma linha pro topo da cabeça, ou seja, imagina que se tivesse uma linha aqui em cima, no topo do cocuruto aqui do Patrick, e também uma linha nos pés dele, no pé mais abaixo, que é esse pé da direita, né? Que tá mais aqui no chão. E aí você basicamente aqui transpõe, né? Como se tivesse uma linha contínua. E magicamente você já vai ter o tamanho do Patrick. Você já acertou na proporção, tecnicamente, né? Do comprimento. E aí você pode fazer o mesmo para outras áreas, por exemplo, aqui, ó. Qual que é a área do ombro dele, que seria mais ou menos o ombro do Patrick? Nem sei se o Patrick tem ombro, mas seria mais ou menos nessa região. Então, com isso, eu já consegui medir o quê? A altura total do Patrick, o tamanho da cabeça dele, que é como se fosse uma forma mais ou menos assim, e o corpo dele. Então, com pouquíssimos traços, com pouquíssimas análises aqui e em poucos segundos, eu acertei a proporção do Patrick. E aí o desenho já é outro passo, né? Mas isso aqui é uma técnica simples que você consegue acertar bastante a proporção do desenho, do personagem e colocar ele também no papel aqui de uma maneira correta que não corte ele. Se você estiver olhando no monitor, obviamente você não vai conseguir fazer isso. Então, mas o processo é o mesmo, né? Se for um desenho de folha inteira, por exemplo, né? Você vai querer fazer na vertical, você vai fazer o mesmo processo, né? Você vai fazer uma linha no topo e uma linha na base, onde seria o chão. E aí, nessa região, vai estar a cabeça do personagem e os pés do personagem. Então, você vai saber que você não pode extrapolar essa área delimitada. Então, essa é uma simplificação da técnica da moldura que você consegue acertar bastante na proporção. A terceira dica de desenho para iniciantes é como é que você define qual é o tamanho do desenho na folha, né? Porque eu costumo ver muito iniciantes desenhando, por exemplo, aqui o nosso amigo Patrick, na folha inteira aqui, gigantesco, ocupando todo o espaço de uma folha 4, no caso, que é uma folha como essa aqui, fazendo ele aqui, né, gigante, desse tamanho aqui mais ou menos. Só que eu vejo que não é necessário, né? A gente tem essa tendência de querer ocupar talvez toda a folha para usar todo o papel, mas não é tão necessário assim, né? Você pode fazer um desenho menor, o que eu recomendo é de entre 2 a 4 desenhos, dependendo da complexidade, do tamanho, né, da pose também, enfim, desse desenho, dessas referências. Então, eu considero que 3 seria uma média interessante, que é um tamanho que é legal para você desenhar com certos detalhes, né? Pegar bem ali o desenho, conseguir transpor de uma maneira suficiente, sem você ficar ali apertado, né? Sem conseguir detalhar muito bem. Então, eu acho que é um tamanho de desenho, né? A quantidade de desenho que vai gerar um tamanho coerente com o que a gente costuma desenhar também, né? A gente não costuma extrapolar tanto, assim, fazer desenhos gigantescos na folha de papel. Então, por exemplo, aqui tem alguns Pokémons que eu fazia, né? Desenhava todos os dias pelo menos um. E aqui uma página de exemplo, né? São 3 Pokémons, numa folha A4 também. E aí fiz um maior, um menor, e 2 menores aqui do lado. Coube muito bem, é um tamanho legal, que me permite treinar vários tipos de traços, de movimentos,
enfim, de ter um tamanho, uma visibilidade legal. E aqui um outro exemplo com uma folha com 5 Pokémon. 5, né? 3, 4, 5. 5 Pokémons aqui numa folha, mas repara que eles são simples, eles são pequenos também. E aí ainda ficou um pouco apertado, eu não recomendo, acho que 5 já começa a extrapolar um pouco, você precisa ter um pouco mais de habilidade para ter controle e conseguir fazer os detalhes sem nenhum tipo de problema. Então acho que 3 ou 4, como esse aqui, eu acho que é válido. Nesse caso, os desenhos aqui, né, os Pokémons são um pouco grandes, eu acho que 3 ficaria bom, né? Removeria esse aqui para não ficar tão apertado. Então acho que a média de 3 é um bom tamanho, até para você economizar papel, né? Ter um bom aproveitamento, né? Um custo-benefício, tanto de aprendizado quanto de material bacana. Quarta dica de desenho para iniciantes. Não comece desenhando pelo digital, não estude pelo digital enquanto você não tiver uma certa experiência na arte. Leave me alone! Porque é o seguinte, eu sei que é polêmico, um monte de gente começa no desenho digital, no celular, ou compra uma tablet como essa, que é de entrada, né, que é mais simplesinha, não tem tela. E eu, assim, eu com a experiência de professor com mais de 2.000 alunos, eu posso te dizer o seguinte, quem começa pelo digital sofre demais, trava no aprendizado e perde muito tempo, né? Poderia evoluir muito mais rápido se fizesse no papel. E eu vou te explicar por quê. Que é o seguinte, ó, no digital, o que vai acontecer? Você está usando uma mesinha como essa, por exemplo, que é normalmente que todo mundo começa, você não está olhando para sua mão. É um movimento totalmente não natural. Você está olhando para a tela do seu PC e desenhando com a mão na mesa aqui, né? Então está totalmente desconectado o seu olho da sua mão. E a gente aprendeu a desenhar, a escrever, na verdade, né? A olhar para a mão. É o mais natural, é o mais óbvio, né? Então, você vai criar uma barreira adicional de coordenação motora. Já é difícil no começo, porque você ainda não tem a prática, você não sabe ainda usar a ferramenta, não sabe usar seu braço, porque tem técnicas de usar o seu braço, né? Maneiras de usar seu movimento do seu braço para te ajudar a fazer traços melhores, mais limpos, mais confiantes. Então, ou seja, além da dificuldade natural da sua falta de prática no desenho em coordenação motora, né, que você pode desenvolver isso, você vai adicionar uma camada adicional de dificuldade porque você está olhando para a tela em vez de olhar para sua mão. E mesmo nessas telas, né, como essa aqui, por exemplo, que eu desenho na tela aqui, ainda assim você tem uma certa dificuldade de coordenação motora porque tem um atraso, não tem uma resposta tão rápida como o papel, por exemplo. É 1000 vezes melhor que essa mesinha aqui? Com certeza. Mas ainda assim eu acho que tem alguns pontos negativos além da coordenação motora. Por exemplo, aqui você tem o famoso Ctrl Z, né? O voltar infinito. É a borracha infinita do digital. Na minha opinião, isso é um vício muito negativo para quem está estudando, para quem está aprendendo. Por quê? O erro, ele é muito importante. É totalmente necessário você ver os seus erros para você melhorar em cima deles. É a famosa frase, errando aqui se aprende. E se você ficar pagando os seus erros, se a todo momento você volta para trás, você não sabe quais são seus padrões, né? Aonde você está errando, qual que é a dificuldade que você tem, como é que você melhora a sua linha, como é que você melhora a sua coordenação, a sua proporção. Você nunca vai saber, porque você sempre vai chegar num desenho final, como esse aqui, por exemplo, né? Um desenho mais finalizado, e não vai ter o processo, o histórico do processo ali, porque se apagou. Então, assim, já no papel, você tem um perfil diferente, né? Você vai ver as marcações, você não pode apagar tanto, porque senão o papel ele começa a rasgar, começa a manchar. Então, assim, o papel, ele te permite aprender muito mais com muito menos tempo de prática. Na minha opinião, na minha experiência de mais de 2.000 alunos, eu vejo isso, eu vejo esse padrão, né? O digital, no começo, ele vai te atrapalhar demais. Tem um momento para você migrar para o digital. Então, eu recomendo de verdade, assim, fortemente, que você não comece pelo digital. E além disso, tem outra barreira, né? Além da barreira da coordenação, a barreira das ferramentas, tem a outra terceira barreira é que você vai ter que aprender esse aplicativo, por exemplo, um Photoshop, um Krita, qualquer que seja o seu aplicativo de escolha. Então, assim, eu sei que é atrativo, eu sei que é mais barato no sentido de você não vai comprar tantas folhas, mas mesmo assim, para pensar, um bloco de 500 folhas de A4 aí é o quê? R$15, dependendo da marca, né? 15, R$20. E um lápis, você não precisa de um lápis maravilhoso, né? Você começa com um lápis simples, assim, de escola mesmo. Então, eu realmente aconselho você a desenhar no papel, estudar no papel
E quando você tiver um pouco mais de experiência, aí sim você migra, e aí com certeza sim você vai ter um aprendizado, né, uma evolução melhor, um aproveitamento melhor no digital. Inclusive, esse papo de desenho digital dá muito pano para manga, eu vou fazer até um outro vídeo falando sobre, aprofundando, porque realmente é super importante essa questão do digital versus o tradicional, que é uma grande guerra totalmente desnecessária no desenho, né? Então, fica ligado aí que vai ter mais vídeo sobre isso. Quinta dica de desenho para iniciantes. Use folhas sujas de rascunho para você aprender a desenhar, por quê? A gente tem uma grande dificuldade de encarar a folha em branco. A gente olha isso aqui e fala, meu Deus, eu não posso errar, porque tá impecável, tá branco, tá perfeito. Então, isso gera um bloqueio na gente, né? Psicologicamente, não sei por que isso ocorre, mas a gente tem esse medo natural no começo. É a mesma coisa, por exemplo, com sketchbooks, né? Que a gente pega ali um sketchbook caro, ou nem que seja, não precisa nem ser caro, né? Mas só o fato de estar encadernado, bonitinho ali, branquinho, a gente tem um medo. Então, para quebrar isso, eu aprendi uma dica aí com o Feng Zhu, um artista concept artist, né, de games e tudo mais. Ele fala o seguinte, rabisque sua folha, faça riscos aleatórios na folha, amasse ela um pouco para quebrar essa perfeição. Isso vai diminuir um pouco o seu medo, essa hesitação. Então, literalmente, faz uns riscos assim, ó, dá uma brincada, quebra um pouco essa perfeição do papel, dá uma amassadinha ali, faz umas orelhinhas ali do lado, porque isso tira um pouco do seu medo, né? Pô, já quebrei aquela coisa imaculada, branca, perfeita do papel aqui, então eu posso desenhar sem nenhum problema e não ter nenhum medo. Então, outra dica é pegar rascunho mesmo. Por exemplo, essa folha aqui que eu usei aqui no começo, né? Ela dá para usar ainda, né? Não tem problema. Posso desenhar aqui no canto ou simplesmente eu não precisa nem apagar, né? Mas enfim, só para sobrar um pouco mais de área, apaga ali mais ou menos e fica ali meio que sujo mesmo por fazer. Mas tem espaço aqui, ó. Consigo desenhar tranquilamente e é melhor isso, assim, né? Porque eu perco esse medo, perco essa coisa do perfeccionismo, que é o vilão número 1 dos desenhistas iniciantes. Então, utilize folhas de rascunho, por exemplo, essa folha aqui, que é, né, eu estava fazendo algum estudo, faz de conta que eu não quero mais esse estudo, então eu vou usar a parte de trás, ó, tá meio sujo, tá vendo que não tá perfeito, já tá rasurado atrás, então tranquilo, eu posso riscar, fazer qualquer coisa aqui que não tem problema, né, eu não vou ter esse medo de, nossa, vou estragar esse material. Então, essa é uma dica que parece boba, mas que evita esse medo, essa trava da folha em branco, que é algo que eu vejo muito, assim, né, de essa hesitação que a galera que tá iniciando, assim, demora horas para começar um desenho, para sentar, porque tem esse medo. É um medo muito sutil, subliminar ali, inconsciente na nossa mente. Então, você fazer isso aqui parece simples, mas pode te ajudar muito no médio prazo. Aí, uma espécie de dica correlacionada a isso, assim, né, que é um complemento, que é de você errar, né, de você errar bastante, porque é isso que eu falei anteriormente, né, errando que você aprende. Então, erra, faz vários desenhos na mesma folha, não tem problema, não precisa ficar apagando toda hora, vai completando a sua folha e vai partindo pro outro do desenho, assim, né? Não tem problema, é parte do aprendizado, não é para ficar bonito, não é para fazer uma obra de arte a todo desenho. Então, essa ideia aí é um complementar disso de rabiscar um pouco, rasurar um pouco a folha para perder esse medo. A sexta dica para desenhistas iniciantes é usar a referência certa, começar com a dificuldade adequada ao seu estágio de evolução. Se está começando agora no desenho, ou tem alguns meses, ou tipo 2, 3 meses de experiência, não adianta você chegar, por exemplo, né, num nível, querer desenhar algo como isso aqui, né, muito complexo, muito difícil, que demanda muito conhecimento. Então, você vai só se frustrar se você tentar fazer desenhos como esse aqui, né, nesse nível de complexidade. Então, a gente precisa começar do começo. É que nem na escola, né, tem as séries não à toa. Ninguém começa na primeira série ali no básico ali, né, no ginásio, lá sei lá como chama agora hoje em dia. Ninguém começa lendo, por exemplo, a Odisseia, né? Ninguém lê Shakespeare na primeira série. Você vai ler lá no colégio, supostamente, né? Mas quando você estiver mais velho, com mais experiência na gramática, você vai ter um conhecimento melhor e mais capacidade de ler um livro daquele. Então é a mesma coisa no desenho. Como é que você começou agora e vai querer desenhar algo super complexo, super difícil, com uma pose dinâmica, mega tridimensional? Não vai dar muito certo, né? Meio que óbvio, né? Então, por exemplo, aqui, né? Tem essas referências que eu separo para os meus alunos como uma dica de como eles podem ir se guiando, e é separado por níveis, né?
Se você está começando agora, começa no nível básico, ou seja, com desenhos bidimensionais, ou seja, desenhos que não tem tanto aquela sensação de realismo, né, de tridimensionalidade, que é o que a gente vê nos desenhos, por exemplo, mangá ou a HQ, né, Marvel. Então, desenhos simples mesmo, cartoons, animações ali de TV, né, tipo Cartoon Network, por aí, Nickelodeon, ou animações, assim. Então, desenhos simples, desenhos fáceis, porque você consegue fazer isso também rapidamente. E é importante você fazer, né, ter uma agilidade tecnicamente ali no desenho para você pegar o jeito, praticar mais e mais vezes. Então, quanto mais você praticar no começo, melhor. Então, eu recomendo desenhos simples como esse, que não tem tanto essa dificuldade. Isso vai te permitir avançar muito mais rápido e se divertir no processo, que é super importante. A galera esquece. A sua prática precisa ser divertida, você precisa aproveitar aquele momento, ter um momento de prazer e ver que você consegue realizar ali, consegue desenhar com uma certa facilidade. E aí, conforme você vai evoluindo, você pode passar, você pode ir subindo aqui de nível, se você quiser. Tem esse Pinterest aqui, essa parte aqui que fala ideias de desenho, né? 4 níveis, no caso aqui do meu curso. E aí você pode ver qual é a sugestão de desenho que eu recomendo de acordo com o seu nível, né? Conforme você vai evoluindo. E aí você pode ir partindo para desenhos mais complexos conforme você vai adquirindo experiência, né? Com mais sensação de 3D e tudo mais, né? Que é o foco que a gente atinge, que é o de desenhar bem, desenhar com sensação de tridimensionalidade. E eu vou falar mais pra frente sobre isso. A 7ª dica de desenho para quem está aprendendo agora a desenhar é qual é a quantidade ideal de desenhos por dia. Na verdade, não é sobre quantidade de desenhos, mas você desenhar todo dia. Isso é super importante. Então, por exemplo, né, um desenho como esse aqui, que é mais simples, você consegue fazer rapidamente. Se você está começando agora, né, eu acredito que em cerca de 30 minutos você consegue fazer um desenho como esse. No caso, eu, que já tenho mais experiência, eu faço em menos de 10 minutos. Mas um desenho mais complexo como esse, você pode demorar até mesmo 1 hora. Eu acredito que desenhos como esses aqui, né, de tipo Pokémons, né, desenhos mais cartoons, esses aqui são mais complexos, obviamente demora mais, mas desenhos mais simples, assim, eu acredito que por volta de 30 minutos a 1 hora é viável para uma pessoa que está começando agora do zero, assim, tem tipo, sei lá, 1 mês de experiência, eu acho que você consegue executar. Eu vejo pelos meus alunos que é uma média consistente, assim, né, de 30 a 1 hora, um desenho como esse aqui, por exemplo, né, ou esse. Então, estando dentro dessa média, eu acho que é ok. E se passar também, não precisa ficar preocupado. É normal, cada um tem um ritmo. E conforme você vai aprendendo, obviamente você vai ficando mais rápido. Como eu falei mesmo da minha própria experiência, né? Eu desenho muito rapidamente, porque eu já tenho experiências em mais de 5 anos de prática. Então, essa é uma média que eu diria por desenho. E aí, se você conseguir, né? Se você tem, que nem eu falei, né? 30 minutos você consegue fazer um desenho como esse. Se você tem 1 hora de desenho por dia, você consegue encaixar em 1 hora na sua rotina, você consegue fazer 2 desenhos e tá de bom tamanho, maravilhoso. Se você tem menos tempo, tranquilo, faz 1. Se você não conseguir desenhar, então terminar no mesmo dia, você pode levar 2 dias, não tem problema, né? Então, por exemplo, desenhos mais complexos como esse, você pode levar 2 dias, não tem problema. No começo é normal, você tá com dificuldade ali, né? Você tá aprendendo, é algo novo. Então, não tem problema você fazer meia hora hoje, meia hora amanhã, meia hora no outro dia e terminar um desenho a cada 3 dias. Então, é aquilo que eu falei, né? Sobre a consistência e menos sobre quantidade de desenhos finalizados. A 8ª dica de desenho para iniciantes, ela está correlacionada com essa dica que eu falei aqui de quantos desenhos por dia, que é qual é a rotina ideal que você deve ter. Eu considero assim que é muito importante para qualquer habilidade física, manual ou até mesmo intelectual, né? Por exemplo, uma língua, é super importante você ter consistência. Se você não pratica diariamente, nem que seja 5, 10 minutinhos, você perde o ritmo. É que nem andar de bicicleta. Não é que você pedala uma vez a cada meia hora. Você precisa pedalar constantemente, senão você perde o equilíbrio. É a mesma coisa no desenho, né? Se você não praticar consistentemente, é difícil você manter um equilíbrio, né? É difícil você manter a prática, o ritmo, e você vai cair, você vai perder, né? Então, o que eu vejo que a galera faz é praticar só no final de semana e fica lá 2, 3 horas praticando e não desenha nenhum dia da semana, né? De segunda a sexta não faz nada. Só que é muito tempo entre, por exemplo, sábado e domingo para outro final de semana. E aí você esquece, você perde. E muito do desenho é sobre repetição. É muito sobre você
praticar e ganhar a famosa memória muscular, que é sobre a coordenação motora, o quanto você pratica lá, memoriza. Então, eu aconselho você fazer um esforço, né, reprogramar aí sua rotina um pouco, para colocar, nem que seja 10 minutos, de verdade, 10 minutos de desenho por dia é melhor do que 10 horas de desenho só no sábado ou só no domingo, né? Só no final de semana. De verdade, assim. Parece não fazer nenhum sentido, mas é que nem o que eu falei da bicicleta. Se você pedala todo dia um pouco ali, né? Todo momento um pouco, você consegue manter o equilíbrio. No desenho é a mesma coisa. Praticando 10 minutinhos por dia, todos os dias, em 365 dias, você praticou um montão de tempo, entende? Então é sobre constância. É que nem uma maratona. A maratona, você mantém uma consistência de velocidade, você não dá uma explosão. Porque se você dá uma explosão no começo, você cansa no final, você não chega no final. Então um desenho não é uma corrida de 100 metros rasos, é uma maratona. Entenda isso e você vai conseguir criar o hábito de desenho, melhorar no desenho muito melhor do que você ficar, por exemplo, desenhar 10 horas a cada 15 dias, tá bom? A nona dica de desenho para iniciantes é: não compre materiais caros. Isso aí é um tiro no pé, porque é bem parecido com o que eu falei anteriormente sobre o medo da folha em branco, né? É a mesma coisa quando você compra um estojinho de desenho, né, de material de lápis, que seja. Você vê um estojinho, esse aqui já tá bem zoado já, né? Mas você vê ele perfeitinho, zerado, você vai ter muito medo de apontar e gastar e deixar seu lápis que nem esse aqui, né? Esse cotoco aqui. Você não vai querer fazer isso, porque você pagou caro, você, né, investiu ali uma grana, então você vai só atrasar o seu aprendizado, porque se você não gasta o seu material, como é que você vai aprender a desenhar? Você precisa praticar, você precisa fazer muito ali, né, fazer várias repetições, muita prática por dia, então você precisa gastar seu material. E materiais caros não vão te ajudar a desenhar, a melhorar rápido no desenho. Então esquece isso aqui, deixa só para mais para frente, como se fosse um presente por você ter melhorado. Pode fazer dessa maneira, né? Se dar presentes, tá tudo bem, né? De você, por ter praticado, por estar evoluindo, você pode se presentear. Mas no começo, cara, esse lápis aqui, ó, Faber-Castell, aquele tem esses graduados, né? Já é suficiente, resolve. Eu uso até hoje nos meus desenhos de imaginação, de criação, eu crio meus próprios desenhos com esses lápis aqui, tranquilo. Eu uso também esses, claro, mas não deixa nada a desejar, assim, é bem semelhante. E, assim, por exemplo, esse lápis aqui, né, de marca, cara, 12 conto um lápis como esse aqui não é muito diferente de um lápis como esse aqui de R$1,50. Então, assim, de verdade, eu até às vezes prefiro um Faber-Castell do que lápis como esses. Raramente, assim, você encontra um lápis caro, importado, que realmente faz muita diferença. Eu talvez encontrei uma marca assim na minha vida toda, mas de verdade não tem muita diferença, assim, é realmente muito semelhante. E outra, não é o lápis que vai fazer você desenhar bem, é você ter técnica, você praticar todos os dias, é você ter a mentalidade correta de que tem que praticar, de que tem que errar, tem que aprender com os erros, de não desistir facilmente, de cair e levantar. Então, é muito sobre você que o seu lápis. A ferramenta, ela sim é importante, mas um lápis de R$50 não vai te fazer desenhar melhor. Não caia nessa ilusão. A gente tem essa ideia, né, de, vou comprar aqui uma mesinha de uma tablet de R$5.000 e vou desenhar melhor. Cara, desculpa, você não vai. Não importa se é uma mesinha de R$300, R$200 ou uma mesinha de 5 conto, você não vai aprender a desenhar melhor. De verdade, é até pior. Então, não caia nessa ilusão. É muito normal iniciantes caírem nessa ideia, porque parece fazer sentido, né? Parece ter lógica, mas não tem. Então, ó, começa com, por exemplo, ó, pega o rascunho ali, ó, material da escola lá que você não usa mais, pega o verso, tá amassado, não tem problema, é aquilo que eu falei, e vai lá, rabisca, desenha, é isso aí e já era, acabou. Então, é por aí, ó. Então, usa material que você tem, pode ser folha de caderno, pode ser lápis da escola, já era, tá ótimo. 10ª dica de desenho para iniciantes. Não fique preso nos desenhos de cópia. A gente tem uma tendência no começo de quem está começando a desenhar por falta de informação, ficar preso só em cópias, né? De achar que desenhar bem é copiar desenhos que já existem. Só que isso é um grande erro. Isso é o primeiro momento. É o momento que você coloca o pé na água ali, né? Para conhecer o desenho. Isso é muito bom, sim, para desenvolver muitas habilidades. Por exemplo, sua capacidade de observação, de medir, de analisar, de chegar numa semelhança legal com o que você está vendo, maravilhoso, isso é importante. Mas se você quer dar o próximo passo, se você quer aprender a desenhar de imaginação, ou seja, criar os seus próprios desenhos autorais, desenhos que você
tira ali da sua imaginação e transpõe para o papel sem usar muitas referências ou com nenhuma referência. Então, por exemplo, esse desenho que eu fiz aqui de imaginação é um personagem que eu criei, né? Eu imaginei, pensei na arma dele, na armadura e tal, e trouxe ele aqui para o papel, através da minha imaginação e do meu conhecimento prévio. Só que não é só copiando que eu atinjo essa capacidade de criar meus próprios desenhos. Isso é possível, qualquer pessoa consegue aprender a desenhar de imaginação com as técnicas corretas. Então, o que você vai precisar aprender? Eu vou falar mais sobre isso, na verdade, né, nessa série de aulas. E eu já falei algumas vezes no meu canal, tem uma playlist também sobre essas técnicas. Eu vou deixar o link aqui na descrição ou também nos cards. E você precisa avançar, né? A cópia é só o primeiro estágio, mas tem muitas outras técnicas de desenho que, na verdade, são técnicas profissionais, técnicas clássicas, que são usadas há décadas por vários artistas profissionais, né? Artistas que a gente admira aí. Então, por exemplo, tem técnicas, né, de você visualizar tridimensionalidade, você aprender a desenhar com formas, com perspectiva, e só para você, quem não sabe, né, quem está começando agora, isso daí são fundamentos do desenho, né? São técnicas e conceitos que te ajudam a aprender a desenhar de forma tridimensional, que é o que separa o desenho amador do desenho profissional, né? É a tridimensionalidade. Então, você vai adquirir essa experiência através desse tipo de técnica, esse tipo de conceito. Então, por exemplo, né, tem forma, perspectiva, para desenhar objetos tridimensionais, fundamento da anatomia, para você aprender a desenhar figuras humanas, né, o corpo humano corretamente, e luz e sombra, por exemplo, onde você entender como funciona a luz e como ela impacta num objeto tridimensional, ou seja, a gente precisa entender a realidade, precisa aprofundar naquilo que a gente está desenhando, naquilo que a gente está vendo, para conseguir chegar numa capacidade, né, de criar algo do zero, criar algo autoral. Então, tudo isso aqui é super importante, você precisa ter um processo, né, tem que ter um caminho para você chegar nesse nível de habilidade, nível de conhecimento, para poder criar seus próprios desenhos. Então, dá uma olhada aqui no meu canal, continua assistindo essa série de aulas que eu vou apresentando aos poucos essas técnicas mais avançadas. Mas por hora, continua desenhando ali, continua praticando, não tem problema fazer cópia, mas tenha em mente que isso é só o primeiro estágio de infinitos degraus aí que você tem pela frente na jornada de aprender a desenhar. E se você quer aprender a criar seus próprios desenhos, e eu imagino que essa é uma grande vontade de muitos, né? E é possível, né? Tem muita gente que não acredita que é possível você criar seus próprios desenhos, mas sim, é possível com as técnicas corretas e com o método, né? Com o caminho correto, tá? Então, fica ligado e vai ter mais dicas sobre isso, mais aulas nessa série aqui desse curso de desenho para iniciantes. E aí vai uma dica extra para você que está começando agora no desenho, que tenha um cantinho sagrado de desenho, um cantinho exclusivo para arte, porque isso é super importante para você ter ali tudo à mão, tudo bonitinho, organizado, nada perdido por aí no meio das suas coisas ou no armário lá fechado. É muito legal você ter um ambiente, por exemplo, esse ambiente aqui que eu tô, é o meu local de trabalho e também de desenho. E é só para isso, né? Se eu quero fazer outras coisas, eu tenho um outro ambiente e é super legal você ter esse tipo de local, porque tudo que eu quero de desenho tá à minha mão. Tenho aqui meus lápis, tá tudo à disposição, aberto, não tá numa caixa, não tá em nenhum lugar escondido. É só eu esticar a mão e eu pego um lápis aqui para desenhar. Tem as minhas canetas aqui do meu lado, tem folha de papel aqui num gaveteiro aqui embaixo. Então tá muito fácil, tá tudo disposto, tudo aberto. Tem essa mesinha aqui, né? Tem esse material que é um tampo aqui grande para eu desenhar. É perfeito para eu simplesmente sentar e fazer o que eu tenho que fazer. E além disso também, eu tenho um ambiente que respira arte, né? Eu tenho desenhos na parede de artistas que eu admiro, eu tenho livros de desenho, né? Materiais de desenho, livros ou quadrinhos que seja, tudo relacionado à arte. Tem inclusive ali fotos dos meus ídolos, né? Pessoas que eu admiro de artistas, estão ali olhando para mim sempre, né? Me ajudando, me encaminhando nos meus estudos, na minha prática. Então esse cantinho aqui, ele é protegido e tá fechado, tem uma porta ali que me protege do barulho, das pessoas me incomodarem. E isso é super importante na minha opinião, porque te mantém focado, te mantém dentro ali da sua arte, imerso no seu desenho, na sua prática, no seu estudo. Pode parecer bobeira, mas isso pode transformar o seu aprendizado no médio prazo. Com certeza você vai extrair muito mais por tempo aplicado, né? Você consegue focar mais, aprender mais num menor tempo.
do que você tivesse, do que se você tivesse, por exemplo, no meio da sala ali com a TV ligada, aí tem alguém ali, seu irmão, seu pai usando o computador do seu lado, ouvindo música, alguém falando ali, conversa na cozinha, você vai perder foco, não vai conseguir, vai ser interrompido toda hora, então tente criar um cantinho sagrado de desenho. E eu garanto para você que isso vai te ajudar muito a aprender a desenhar muito mais rapidamente. Se você gostou dessa aula de desenho com dicas para iniciantes, aprendeu alguma coisa aqui comigo hoje, curtiu o conteúdo, deixa seu like porque isso ajuda a espalhar o conteúdo, ajuda a crescer o canal e assim eu consigo continuar produzindo mais vídeos legais como esse aqui. E se você está chegando por aqui agora, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que toda sexta-feira eu sempre posto algo novo. Então, se inscreve aí para não perder, beleza? Então, muito obrigado e a gente se vê na próxima aula de desenho. Tchau, tchau!